salve, salve! A partir de agora, mais um Hubcast Saúde no ar. E você é o meu convidado para participar, para estar aqui comigo, porque você já sabe. Hubcast Saúde está aqui para falar sobre saúde, terapias, bem-estar, comportamento, levando sempre você a um passo a mais sobre o seu autoconhecimento. Se você não está inscrito no nosso canal, por favor, faz isso agora, porque é sempre um tema que vai envolver você e que vai trazer sempre aquela reflexão boa sobre como é bom viver e viver em saúde. E viver com a saúde mental em dia, com a saúde emocional, com a saúde física. Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento do Clinical Hub, o seu coworking em saúde. E você pode escutar a gente onde você estiver. Você pode assistir pelo YouTube, ou você pode estar no trânsito, estar tomando banho, estar fazendo a comida. Você pode ligar lá no Spotify e procurar o nosso canal. Lembrando que você também pode participar de forma mais ativa. Você pode mandar os temas para a gente debater. Você pode fazer perguntas ao vivo. E hoje eu tô até emocionada, sabe por quê? Porque tem uma história aí que eu também me envolvo. Essa passagem desse animal aí também faz parte da minha vida. O nosso tema de hoje vai falar de um animal que está há milhões de anos na Terra. Exatamente, milhões de anos na Terra. E, na verdade, ele foi muito importante para o desenvolvimento do ser humano, porque ele era, tecnicamente, o principal meio de transporte. Mas o que é que faz o cavalo sair deste lugar e se tornar hoje uma das ferramentas que trabalha também esse autoconhecimento, que trabalha não somente a questão do indivíduo pessoal, como também o mundo corporativo? Para falar sobre desenvolvimento humano com cavalos, eu vou receber ela, que é especialista que está aqui pertinho da gente. Se você quiser vivenciar, você vai ali para a aldeia, vai chegar no Aras e Bianza e vai entender um pouco de como esses benefícios podem transformar a sua vida, né? Desse animal tão imponente, tão bonito e que merece todo o nosso respeito. A gente está aqui para servir ele também, não é somente ele para servir a gente. E ela tem vários slashes, mãe, esposa, está há mais de 15 anos trabalhando ali no meio corporativo, é advogada e tem várias certificações que eu vou apresentar para você durante o nosso Hubcast de hoje. Vai mandando a sua pergunta, vai participando, se inscreve, porque aqui é o lugar de você crescer e evoluir. Seja muito bem-vinda, Gabriela Cron. É um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada, prazer imenso é meu estar aqui. Falar um pouco sobre esse assunto que eu adoro de coração, é minha vida isso. Então, tô muito feliz pelo seu convite e honrada de estar aqui para compartilhar um pouquinho. Você está preparada para a sabatina, né? Porque eu tenho várias perguntas. Eu, quando estava estudando para fazer abertura, para falar, eu não gosto dessa coisa muito, né, muito certinha, mas tinham várias informações sobre o cavalo, né? Mas uma que me deixa bem curiosa é a história dos milhões de anos. Antes desses milhões, como é que a Gabriela chegou até o cavalo? Como é que o cavalo entra na sua vida? Porque você era do mundo corporativo, você inclusive trabalha numa multinacional, né, a nível mundial. Sim. Como é que isso aconteceu para você? Menina, olha, uma história que passa assim por uma pandemia, eu quase morrer, quase ser deserdada, casar, mudar para Recife, assim. É uma epopeia. É uma epopeia. Mas como é que os cavalos chegam na minha vida, né? Eu vou puxar um pouco antes para te contar um pouco da história dos cavalos, assim, porque você tem uma noção muito legal, assim, de trazer que os cavalos estão há muito tempo no mundo. E eles estão mesmo, né? Então, eles chegaram muito antes do que a Gabriela nessa terra aqui. Eu acho que até por uma questão de ordem, vamos honrar esses bichos, né? Eles chegam... Os cavalos, eles eram um bichinho que parecia um preazinho, uma paca, sabe? Jura? Era um bicho pequeno. Era um bicho pequeno. E na grande evolução dele, vai crescendo, vai ganhando corpo e vivendo em manada, né? Sempre em bando, sempre em grupo. E essa foi a grande sacada dos cavalos para sobreviverem ao longo desse período que eles estão na Terra. Foi essa convivência em grupo. Eles são animais que entram em homeostase sozinhos, eles se curam entre eles. E eles têm uma inteligência muito perfeita quando a gente olha para isso, do modo como eles interagem, do modo como eles vivem, se comunicam.
trocam experiências, aprendizados, assim, muito interessantes. Os cavalos são animais extremamente inteligentes. E esses animais, a gente acha assim que eles foram talvez só animais de tração, né? Como os bois em algum momento foram e tal. Só que o cavalo, quando a gente olha todas as grandes civilizações antigas, e isso é uma coisa muito curiosa, tá? Porque se você olhar na Ásia, na América do Norte, na Europa, povos como os celtas, os gregos em algum lugar ali, todos eles têm representações de equinos dentre as suas divindades ou associados às suas divindades. Então a gente tem ali Epona, que era uma deusa celta que fazia a passagem do mundo físico-material para esse mundo holístico, né, ou transcendental, ou né, mundo material para um mundo para lá. Então, essa passagem, o desencarne era feito no lombo de um cavalo. E foi a única divindade celta que foi mantida pelos romanos quando eles conquistaram essa galera. A gente olha nos asiáticos ali, a gente tem o primeiro templo budista. Na China tem cavalos brancos na porta. Os norte-americanos, né? Não dá para imaginar um índio norte-americano sem um cavalo. Verdade. Né? Então, todas essas grandes civilizações têm cavalos. Porque o cavalo, ele traz em si, na própria figura do cavalo, uma mensagem muito potente. Só de ver um cavalo, você acessa isso, né? Verdade. Tanto que tem muita gente que fala sobre o arquétipo do cavalo. Você quer acessar determinadas coisas, você aciona um arquétipo do cavalo. Então, tudo isso para dizer que o cavalo, além de estar na Terra há milhões de anos, e por isso até ele tem muita coisa para ensinar pra gente. Verdade. Porque ele está muito mais tempo sobrevivendo aqui, sobrevivendo lindamente, apesar dos pesares. Ele também faz parte do nosso inconsciente coletivo. Ele faz parte de uma informação que chega pra gente para além da genética. O cavalo, ele faz parte da nossa construção e organização enquanto sociedade, mas ele faz parte de uma coisa que permeia a gente, que é um lugar místico, holístico, filosófico. Ele tá... Habilidades de ensinar para o ser humano ou ver através desse cavalo a si mesmo. Você sabe como a gente pode precisar... Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Quais são os movimentos que começam a introduzir o cavalo nesse desenvolvimento humano propriamente dito? Na história da humanidade ou como é que alguém faz para chegar nisso? Não, na história da humanidade. Porque, tecnicamente, você mesmo falando essa parte histórica dele, sim, mas ele ainda era o animal que o pessoal subia, né, para ter... Sim, mas acho que sempre existiu um grande respeito, assim, né? Dentro da história da humanidade, você ter um cavalo era uma vantagem competitiva gigantesca, porque ele era mais rápido, mais forte, dentro dessa cultura norte-americana. Por exemplo, um índio que tinha um cavalo, ele se camuflava, ele andava mais rápido, ele quintuplicava, decuplicava, sei lá como é que fala, as forças dele, né? Então, isso realmente era uma vantagem. E o que é muito curioso é que, se você olhar para um índio, e eu tô falando só desse recorte, tá? Você não vê um índio montando, né, com sela. Não é essa imagem que a gente tem um índio montando a pelo. Esse convite pro cavalo estar com a gente tem que vir de um lugar muito profundo. Muito profundo. Porque o cavalo não precisa da gente pra nada. Tem um pessoal que eu adoro do Center Quest Liberdade, se eles estiverem assistindo, um beijo imenso pra vocês, a Fernanda e o Gabi. Eles falam muito sobre isso. O cavalo não precisa da gente pra nada. Para nada. Eles sabem a água que eles podem beber, eles sabem o que eles podem comer. Então, assim, por que raios um cavalo, então, topa estar com a gente? Já pensou nisso? Rapidinho, essa história do beber água. Interessante. Tome água no cavalo... Ele não bebe água suja. Entende por que era uma grande vantagem ter um cavalo? Se você tá perdido no meio da mata, você fugiu no meio da guerra, onde o seu cavalo bebe água com ele. O cavalo não come comida podre. Vai lá e come exatamente a mesma comida que o teu cavalo estiver comendo. Né? Então, o cavalo é um animal que tá alerta, ele não vai te deixar na mão, porque ele também tem que sobreviver. E se ele entende que você integra a manada dele, ainda que você seja interespécie ali, ele te protege. Ele também cuida de você. Mas ele precisa entender que você também está cuidando dele. Então, acho que a sua pergunta é assim... Eu acho que as pessoas que se conectaram na história da humanidade de verdade com o cavalo, talvez não racionalmente, no sentido de
talvez positivar uma teoria e tal, mas muito cedo entenderam que era um animal onde a gente tinha laços muito profundos, né? Dentro dessa história meio terapêutica com o cavalo, desde lá dos gregos eles já usavam os cavalos para fins terapêuticos físicos mesmo e de saúde mental. Então tem registros de hipoterapia, né, o que a gente conhece às vezes como ecoterapia hoje em dia, dos gregos já. Então já existia gente que estudava como esse movimento do cavalo, uma pessoa em cima do cavalo, começava a se sentir bem e tinha uma regulação mental. Hoje existem vários nichos da ciência que fazem essas medições, seja ela em frequência e vibração, tem uma outra vertente que chama coerência cardíaca, que fala sobre isso. A parte física, né? Motricidade mesmo, essa parte fisiológica, o pessoal da Abre fala muito bem disso, para quem se interessar, vale a pena procurar, sobre esses efeitos mesmo no nosso corpo. Então, eu não sei exatamente quando começa, mas eu boto fé assim, a primeira pessoa que olhou um cavalo e se deixou ver por um cavalo, porque essa é a sacada. O cavalo, ele não quer ser visto, ele quer ver. Ele quer ver você. Então, a primeira pessoa que sacou isso e permitiu que um cavalo a visse, certamente usufruiu de todos os benefícios que essa interação humano-cavalo traz pra gente. E acho que essa é a grande missão do Aras, assim, resgatar essa relação humano-cavalo. Que foi o que você falou, não é só do cavalo pra gente. É uma via de mão dupla. Que foi o que aconteceu com você. Você não gostava de cavalo, não era apaixonada por cavalo, mas foi parar num treinamento de doma, né? Foi. Como é que é isso? Que você contou uma história 100 dias em um dia só. Você falou, eu era assim, assim, assim. Foi. Eu acho que quem me conheceu uns 3 anos atrás deve olhar pra mim e falar, mano, essa mina tá muito louca. O que ela tomou? Onde é que ela foi parar? Porque o negócio... Eu virei do avesso. Acho que na verdade, eu acho que eu tô mais Gabriela do que nunca. Assim, eu me vejo Gabriela criança muito parecida com essa autenticidade que eu tinha. Sempre muito falante, muito autêntica, brincalhona e tal. Mas eu acessei uma coisa que estava guardada há muito tempo, né? Basicamente foi o seguinte, a pandemia, imaginei eu trabalhando loucamente, ritmo paulista, para quem conhece o ritmo de São Paulo, é 24/7, quase uma workaholic ali, né? Super. E aí, aquela coisa, cidade, eu trancafiada, o lockdown em São Paulo foi muito intenso, e a minha família tem propriedades no interior, né? Na serra e tal. E eu falei, cara, eu muito rápido tive um estalo que foi assim, ó, eu preciso me dar condições, porque senão eu vou pirar. E aí eu cortei notícias, eu não queria ver notícia nenhuma, eu me exercitava todos os dias e meditava. E nisso eu comecei a ter, vou chamar de downloads, mas assim, comecei a ter insights. Vai pra quem entende, vai pra quem acolhe. Vai pra quem acolhe, Então, eu comecei a ter alguns insights, algumas mensagens começaram a chegar pra mim nesse movimento. E de todos os tiques da pandemia, né? Teve quem aprendeu a fazer pão, então eu adotei o cachorro. E aí, meu cachorro... Você nem animal tinha, você Não, eu nunca gostei. Era tipo, cachorro me lambendo. Era assim. Eu adotei um cachorro, que é o Woody, que é meu companheiro de vida, assim. Ele parece um lobinho. Ai, delícia. E aí eu peguei o Woody, ficava lá com o Woody em casa, e uma hora eu saquei e falei, cara, eu preciso ir pro mato, pra um lugar que me faça bem. E eu tava num grande mergulho de estudos diferentes, assim, lendo livros diferentes, tava lendo O Poder do Mito, pra quem não conhece o livro, é excelente também, do Joseph Campbell. E eu resolvi que eu ia me isolar na fazenda. Catei o cachorro, entrei no carro e fui pra fazenda. Sempre foi um lugar que eu gostei, tem uma memória afetiva legal, tal, muita mata em volta. E até que um dia, literalmente, do jeito que eu vou contar, eu acordei e falei, eu preciso ver um cavalo. Imagina o que é pra alguém que não gostava de bicho acordar e falar, não é tipo, eu vou comer lasanha, é tipo, eu vou ver um cavalo. E aí eu fui na cocheira, a galera tava encilhando os cavalos pra sair pra lida do boi, a gente tem criação de boi lá. E eu falei, olha, eu vou precisar de um cavalo também. Aí os caras me olharam assim, né? Tipo, senhora... Quem é essa que chegou agora? Exato, tá querendo sentar na janelinha. E, assim, me encilharam um cavalo e eu fui me havendo com aquele cavalo. Eu fiquei muito tempo com ele. Eu galopei loucamente com esse cavalo, sem muito saber o que eu tava fazendo. E eu senti que existia uma integração, assim. Quando eu desci do cavalo, eu tava todo escangaiado, obviamente. Mas
eu tinha sacado que ali tinha alguma coisa pra mim. E falei, meu, eu gosto muito de estar com cavalos. Esse animal transcendeu esse medo. E eu entendi que existe uma potência com a qual eu me conecto. Então eu quero entender o que é que tem aqui pra mim. Foi muito intuitivo mesmo estar com os cavalos. E eu comecei a ir muito pra fazenda. Tinha uma pessoa que convivia muito comigo, que começou a ter também, queria ter o próprio cavalo e tal. E achou um maluco cabeludo chamado Guto Petri no Instagram. E fazia um negócio de deitar o cavalo. Tinha uma conexão, era muito bonito, era quase poético, assim. Me mandou uns conteúdos. Eu comecei a ver. E na época o governador de São Paulo deu um feriadão estendido, assim, eram uns 10 dias. Sim. Uma semana, 10 dias. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer nesses 10 dias? Meus pais tinham viajado para fora do país. Baixou uma barreira sanitária, meus pais não conseguiram voltar. Então eu fiquei sozinha. Parece que foi Deus, assim, porque acho que se meus pais estivessem lá, eu nunca teria ido. Minha mãe ia ter me agarrado pelo brete e falado, não vai. E aí, bom, calhou de eu receber o material desse Guto, olhei e me conectei muito. O que era isso que ele fazia com o cavalo, sem muito instrumento, sabe? Era ele e o cavalo. Era quase uma dança, assim. Fiquei, caramba. Escrevi pra ele, falei, Guto, eu tô com 7 dias que eu tenho nada pra fazer. Posso ir te visitar no teu espaço? E ele respondeu, não. Ai, mentira. Eu jurando que ele ia falar, tudo bem, venha, por favor. Não, ele não pode. Mas eu vou fazer um retiro aqui, tipo, uma vivência. Vão ser 5, 7 dias aqui. Tem uma última vaga agora. Aí eu falei, Deus. Ai, Deus, tá bom. Cara, em 24 horas arrumei uma barraca, comprei uma passagem e estava no Rio Grande do Sul. Uau. Pico da pandemia, todos os leitos lotados, tinha tudo pra dar errado. Mas assim, Regina, tudo pra dar errado. Obviamente, eu cheguei lá, era como vocês falam aqui, numas brenhas assim, né? Cheguei em Porto Alegre, mas peguei um carro e fui indo no escuro pra chegar num canto lá. Cheguei de noite, tinha uma galera reunida assim, em roda, uns 12 cidadãos. Eu olhei aquele negócio e falei, rapaz... O que eu vim fazer aqui? Ou é bruxaria de alto nível, ou o hospício aqui vai ser babado. Falei, vai ser babado isso daqui. E, cara, na verdade, ali foi onde tudo mudou, sabe? Tudo mudou. Foi ali que eu entendi que quando a gente tá com o cavalo no redondel, a gente não tá ensinando nada pro cavalo. A gente tá convidando ele a estar com a gente. E quem aprende muito é o nosso próprio coração, assim. A gente tem a chance de se olhar através dessa lente do cavalo. E eu acessei várias Gabrielas dentro do redondel, assim. Eu tive um movimento muito intenso, assim, um movimento que a gente tem na Doma, né? A gente, na escola que eu tive, a gente chama isso de entrega, mas é um deitar o cavalo no chão. E foi uma égua que veio comigo, assim, e foi muito bonito, porque não tem nada de força. O cavalo tem que se sentir muito tranquilo contigo pra fazer esse movimento de deitar no chão, né? E quando eu me levantei, acho que a gente até tem umas fotos aí. Tem foto aí? Põe aí pra gente ver. Deixa eu ver se tem. Esse é o da Doma, Põe né? um pouquinho da Doma. Vamos lá, você que tá ouvindo somente pelo Spotify, a gente vai aqui meio que fazer uma leitura. Porque, só pra vocês entenderem... Essa é você? Essa sou eu, Uau. Essa sou eu. Vai um pouquinho pro lado ali, ó. Isso sou eu deitada com ela, assim, né? Você vê que não tem amarra, né? Tem talvez um cabrechinho ali, mas foi por onde eu convidei ela pra estar comigo. E foi muito, muito intenso esse movimento. Como é que aquilo... Volta só um pouquinho, João. Como é que você viu isso acontecendo? Você você diminui ali toda a sua expectativa. Eu sei que talvez você não acesse, né, o que foi lá, porque tudo isso é muito intenso, né? Fica num lugar especial aí desse cérebro, dessa mente. Mas como é que você viu isso acontecendo? Ou você só viu quando aconteceu, Gabriela? Não, eu tive muita consciência nesse processo todo, na verdade. Quando eu entrei no redondel para pegar essa égua, tinha uma história, né? O Guto contou um pouco dessa égua. Essa égua chamava Cristal. Ela tinha sido uma égua que tinha sido rejeitada por alguns treinadores porque ela era dura de pescoço. E eu me conectei muito com essa história porque eu nunca fui aquela pessoa que se enquadrou. Sabe, eu era boa advogada, mas eu não queria fazer mestrado. Sabe? Aquela coisa assim...
encaixava... Eu sempre me destaquei, mas eu não era o padrão quadrado. E eu olhava pra essa égua e falava, caraca, como é que alguém rejeitou essa égua? Porque essa égua é incrível. Ela era uma égua de um porte, olha a musculatura dessa égua, ela é uma égua incrível. E na hora, quando ele me perguntou assim, alguém sente de fazer esse movimento da entrega? Eu levantei a mão e falei, eu quero estar dentro do redondel. E é um movimento onde você segura a pata do cavalo, né, a mão do cavalo, e conduz ele pro chão. Você mostra ele, a gente vai pro chão. E é um movimento de muita confiança, porque... o cavalo, enquanto presa na natureza, ele tá cedendo primeiro o pescoço, que é onde passam veias importantes, né? E ele tá ficando muito vulnerável no chão. Sim, né? sim. Ele tá ali com todas as partes moles dele expostas, né? Barriga aqui, se vê. Então, Essa foto é incrível. Tô assim, arrepiada aqui. ele precisa confiar muito em mim. E aí, isso foi uma dança, assim. Eu fui com ela, eu entrei no redondel cantando um mantra que fala muito de... Fala muito de ilusão, assim. Fala muito do quanto você... Que essas ilusões do mundo nunca vão conseguir cegar quem você é. E eu cantava esse mantra. E uma hora ele falou assim pra mim... Para de cantar o mantra. Não deixa a tua mente te atrapalhar. E eu parei e eu continuei ouvindo o mantra cantando, Uau. entoando. Quando eu acabei, eu perguntei, ei, quem foi que cantou o mantra? E a galera assim... Aí eu cheguei na conclusão de que a bruxaria era de alto nível mesmo. Era isso que eu queria soltar, mas aí você, né, fez a sua parte. Mas enfim, eu acho que esse lugar, assim, foi muito consciente. E o que traz eu chegar nesse ponto da história é esse convite de ir pra baixo estava muito penoso. Eu pelejei com ela, não foi fácil, né? Pelejei com ela, na verdade, pelejei comigo, Sim, né? sim. Porque era difícil pra mim me entregar. A gente só conseguiu ir pro chão a hora que eu olhei pra ela e falei assim, eu tô muito cansada. E aí eu sei que você também tá. E a verdade é, eu não sou perfeita, nem você é. E eu queria que você, na inteireza da sua imperfeição, aceitasse o meu convite de vir comigo. Ai, Porque isso é suficiente. Ó. E aí, cara, a gente foi pro chão. Blum, 500 quilos no chão, eu por cima. E aí você não sabe o que é bater coração com coração. Uau. Isso é muito incrível. E aí, é que não tá depois a foto, mas o que aconteceu foi eu subir em cima dela, assim, né, no dorso dela, e ela se levantou. E quando ela se levantou, a manada humana que tava comigo, né, a galera que tava comigo no curso, tava toda dentro do redondel. Então foi muito simbólico, porque eu levantei pro mundo no lombo de um cavalo a pelo, num convite de ser exatamente quem eu sou. E a partir daí, cara, foi só... Eu ia falar ladeira abaixo, mas acho que ladeira acima, foi elevador acima. Mas foi elevador acima. Foi, mas é muito bonito se conectar com o cavalo desse lugar, assim, não de comando e controle, porque a gente tem uma falsa ilusão de que a gente tem que controlar o cavalo, né? Dominar o cavalo. E isso é pura ilusão, né? Nenhum cavalo de 500 quilos é dominado por você. Saca? Ele te dá um coice e ele te mata. Então, assim, mas ele é tão generoso que ele se dispõe. Ele é tão generoso que ele se dispõe. Então, ter um ser desse jeito do teu lado é um presente que a gente deveria aprender a respeitar e honrar. Então, o nosso convite é para que esse lugar seja um lugar de confiança e respeito. Muito mais do que comando e controle. Não é por aí. E daí a gente desdobra, assim, como é que isso reverbera no corporativo, no pessoal. Mas esse movimento da Doma, para mim, é muito intenso. E ele fica ainda mais intenso quando a gente consegue analisar esses movimentos. Pode passar mais foto aí, passa mais foto aí. É muito lindo. Linda. Muito lindo. Foi muito gostoso estar com eles ali. O Rio Grande do Sul tem uma... tá vendo? É muito entregue ali, a galera me olhando. Mas é isso, né? Pé descalço, assim, o pessoal da segurança que preza muito por segurança com cavalos vai me xingar aqui, mas é isso, assim, é pé na terra mesmo, é como a galera fazia. Você sabe que para muitos povos indígenas, você amansar um cavalo era um rito iniciático, né? E era um rito iniciático pelo seguinte, isso é uma frase que eu digo sempre, assim. Estar com um cavalo te coloca imediatamente diante de duas perguntas, sabe quais são? Quem você é? E o que você quer? Uau! E não são perguntas fáceis.
Parece muito simples, mas elas não são. Acho que são as duas mais difíceis, talvez, mais desafiantes do São mundo, perguntas se você tiver muito, consciente, muito né? existenciais. Sim. E quem você é vem desse lugar assim, ó. Eu não quero saber se você tem título, qual a sua posição na sua família. Eu não quero saber para que país você já viajou, qual o seu sobrenome, que classe social você integra, quanto de dinheiro você tem no banco. Eu quero saber quem você é. E às vezes, quando a gente tira isso, não sobra nada. Verdade. Não sobra nada. E o cavalo só tá interessado nisso, né? Ele se interessa muito mais pelo que você é do que da ideia que você faz de você. Verdade. E o que você quer, que é a segunda pergunta, vem de um lugar assim, ó. O que é que você quer? É assim, qual é a sua verdade? Porque é essa verdade que determina o seu próximo passo. E foi aquela sua frase, olha, eu não sou perfeita, você também não é perfeita. E isso, assim, mas eu tava muito inteira na minha verdade, sabe? Isso é o que eu sou. E eu sou tudo isso. Eu vou honrar isso, eu vou administrar isso, né? Eu tenho um vídeo até que tá no Instagram rodando que eu sempre falo, o passo que é dado com a certeza e com a segurança de quem se é, ele é muito firme. Mesmo que você não saiba qual seja o seu próximo passo. Porque você confia. Se a sua bússola interna estiver orientada, cara, não tem como o próximo passo ser errado. Ser fora do que você... Não tem como. Você sai dessa experiência e se torna a Gabi Kron, que vai começar a facilitar movimentos sistêmicos, que vai começar a trabalhar com o cavalo para levar essa experiência para a vida de outras pessoas. Sim. Foi aí que tudo começou, né? Porque depois que eu saí de lá, bom, primeiro que eu saí com a cabeça expandida nesse grau, voltei para São Paulo, aquilo me incomodava muito, falei, eu preciso comprar uma terra, porque eu não consigo mais viver na cidade. Uau. Foi meio por aí. Mas seu marido você encontrou lá na... Nos cavalos, depois que eu voltei pro Rio Grande do Sul. Foi depois isso. Mas foi, assim, foi a primeira vez que eu tive contato com constelação. Eu nunca tinha ouvido falar de abordagem sistêmica, constelação sistêmica. Nessa vivência, a gente teve um movimento sistêmico facilitado pela Luz Assunção, que é super minha mestre, amigona. E aquilo mexeu muito comigo, porque foi com cavalos. E era impressionante, assim. Eu tava sentindo uma coisa, o cavalo fazendo o mesmo. Eu falei, não. Aí eu falei, não, aí já tá no nível muito... A bruxaria tá extrapolando aqui. Níveis conhecidos. Galera era boa. Aí sabe o que aconteceu? Lembra que eu tava te contando assim? Eu cheguei num pedaço da minha vida corporativa que eu não tinha mais tesão de fazer estudos. Eu olhava o mestrado e falava... olha que eu tenho pós, assim. Mas eu olhava e falava... Cara, não tenho tesão de fazer esse negócio. 3 anos numa tese... Sempre achei que eu fosse uma pessoa muito acadêmica, mas eu não conectava, saca? Quando eu conheci esse lugar dos cavalos, que era um lugar diferente, que não era um lugar de hípica, prova, era um outro lugar, eu falei, isso eu topo estudar. Corações, aí esquenta. Fez sentido. A galera fala, quando tem sentido, faz sentir, né? Isso reverbera no corpo. Eu tive tesão, cara. Eu falei, eu quero tudo o que eu puder consumir de conteúdo sobre isso, me conectar com as pessoas. E as pessoas com quem eu iniciei esse movimento, cara, são irmãos de jornada, assim. São pessoas que me dão muita força pra caminhar, né? E aí eu comecei, na verdade, eu comecei muito nos cavalos ainda, pra entender um pouco... como lidar com os cavalos. Eu me encantei muito por essa lida com o cavalo, sabe? De amansar os cavalos, né? De iniciar os cavalos. Então, eu fui mais adiante. Voltei algumas vezes para o Rio Grande do Sul. Tive muito contato ali com o Guto. E flertei com uma turma ali de constelação com cavalos, mas ainda não tinha ido. Ele fez uma segunda edição dessa imersão aí. E eu conheci meu marido lá, um pernambucano que caiu perdido naquelas bandas do Rio Grande. Tava um frio surreal. E aí a gente desenrolou uma história muito bonita. Ele também já tinha já lidava com cavalos ou foi... Ele já morava no Aras. A história dele é bem interessante também, mas a vida pegou ele assim e falou, oi, tudo bem? Vem aqui.
parar no Aras também num contexto pandêmico. Ele é muito bom de contar essa história, muito melhor do que eu. Mas foram grandes desafios para ele ocupar a terra que a gente mora hoje, vive hoje. E ele foi parar num curso de doma. Eu lembro muito dele contar, assim, que curso de cavalo, para quem não conhece, os cursos clássicos, assim, é muito masculino, né? Então, aquela coisa, vamos domar cavalo, tal, aí bebe uma breja, sabe, farra depois, tem os negócios... chicote. Quem é mais forte, quem pega o cavalo, tem essa pegada, né? Hoje menos, tá? Com a doma racional, menos, mas é um ambiente ainda muito masculino, assim. E ele tinha saído de uma crise de pânico, imagina, e ele... Uau! Tinha o curso comprado e falou, bom, eu vou ter que descer lá pro sul, vou fazer o tal do curso. Quando ele olhou o grupo de WhatsApp do curso, das, sei lá, 15 pessoas, 12 eram mulheres. Ele falou, não, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Enfim, aí conheci ele lá, eu tinha ido meio de staff pra ajudar, na verdade, a ancorar a vivência e tal. E aí a gente começou a nossa história. Ele me fez um convite indecente pra vir pra Recife, que já era um lugar, né? Nordeste pra Paulista é um negócio chique, sabe, gente? Aí me convidou pra vir pro Nordeste pra conhecer um Aras com 11 cavalos. Eu falei... Aí eu fico, né? Ele, gente boa também, sanfoneiro. Aí não teve jeito, aí eu fiquei. Tava quase uma música, tava quase um poema Quase de cordel, um poema, né? exatamente. Aí eu fiquei. Demorei pra chegar, assim, me integrar, sabe, no Nordeste, mas eu sinto que eu também tenho esse papel um pouco de mostrar pro pernambucano que ele é muito capaz, que ele não precisa sair daqui. Pra Eu ia viver sair. coisas boas, Eu sabe? ia fazer esse movimento. Porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre, que a gente vai entrar agora, sobre a constelação sistêmica com cavalos, foi a esposa do Murilo Gun, meio à pandemia, a gente fazia muitos encontros, que eu era da Academia da Criatividade daqui. E aí ela falava, ela dando depoimento sobre o autoconhecimento dela, ela falou, eu fiz uma constelação com cavalos na Argentina e tal. Eu falei, e eu já conhecia, eu já era sistêmica ali. Né? Eu tenho uma história de 7 anos e escolhi a sistêmica, houve esse encontro aí. E eu fiquei pensando, porque eu ficava imaginando, nossa, mas na constelação, com pessoas assim, com bonecos assim, com cavalos, como é que isso acontece? E tinha planos de ir para São Paulo, que era onde eu encontrava muitas informações, né? E os movimentos acontecendo, os encontros acontecendo. Até que eu encontrei você. Eu não consigo precisar como foi que eu te encontrei, mas eu te encontrei. Talvez foram as orações, talvez foram os pedidos. E aí foi quando eu vivenciei a primeira vez a constelação com cavalos, que eu quero levar, né, uma turma de clientes aqui pra gente fazer juntos. Quem estiver assistindo aí, já se liga que eu vou convidar vocês para estarmos juntas. Como é que, então, acontece a constelação com cavalos? Eles são treinados... Assim, a gente fala muito da liberdade do cavalo, mas pro cavalo sentir, vivenciar, ele tem algum... Não. Uau, não. você pega... Não, categoricamente não. Todo cavalo constela. Diz que ele entra muito fácil no campo morfológico, né? Ele, assim, por características físicas, biológicas, energéticas do cavalo, mas acho que físicas dele mesmo, ele tem uma capacidade de te ler muito profunda. E isso é uma necessidade, na verdade, dele, né? Por você pensar, foi o que eu te falei, ele é presa na natureza. Como é que ele sobreviveu 30 milhões de anos na Terra? Porque ele sabe sobreviver. Então, assim, ele de muito longe vê você, né? Na verdade, ele te percebe, ele sente o batimento cardíaco, ele consegue entender como tá a sua respiração, sua temperatura corporal. Oi? Então ele te escaneia. E aí, o cavalo, ele tem uma coisa que, assim, realmente, eu queria que as pessoas entendessem isso. O cavalo é de uma generosidade bizarra. Porque no primeiro momento, se ele achar que você é um predador, e a gente tem essa cara de predador, né? Você pensar, a gente levanta a mão, a gente tem uma cara de predador, assim. Mas se ele entender que você não é um predador, ele é tão inteligente que ele vai fazer de tudo pra te integrar na manada dele. Se você não for uma ameaça, ele te integra na manada. Sabe por quê? Porque ele sabe que todo mundo consegue contribuir. Uau. Ele não procura o excelente. Ele procura você é bom em quê? E ele te integra na manada. Ele tem um tesão por te integrar. Só que pra ele te integrar, ele precisa confiar em você. Por quê? Porque a manada é o que garante a sobrevivência de um cavalo. Um cavalo sozinho,
vai ter bastante dificuldade. Apesar dele ser muito bom, ele vai ter muita dificuldade de sobreviver. Então, tecnicamente, a gente poderia fazer até um comparativo com o ser humano ali, né? Ai, Deus. Falei, quanto mais eu estudo sobre cavalos, mais eu sei sobre mais o eu ser entendo humano. sobre humanos. Então, assim, um ser humano que quer ser autossuficiente, a chance dele fracassar é gigantesca. Porque é humanamente impossível ele cobrir todas as competências. Sim. É humanamente impossível, né? Ninguém é 100% rápido, forte, flexível, inteligente, dinâmico e tem boa dicção. Esquece, não tem. Sim. Entendeu? Sim, não tem. Alguma coisa, vai ter chulé, não é possível. Alguma coisa tem que ter de errado. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim, profundamente. Então, o cavalo, voltando, ele tem... ele vai escanear essa pessoa, ele entendendo que ela não é presa, ele vai tentar entender como é que ele coloca ela na manada. Só que ele só te inclui na manada se você estiver muito equilibrado. Porque os cavalos da manada precisam estar assim também. E é a partir disso que eles reagem, né? Então, esse campo mórfico, energético, que está sendo o morfogenético, né? Dentro da teoria do Rupert Sheldrake, mas morfogenético que está sendo emanado ali. E eles adquirem formações, assim, eles se posicionam ou se movimentam. E para quem conhece cavalos, isso é muito claro. Eles não estão se comportando naturalmente, assim, ou seja, como cavalos. Do tipo, o cavalo fica muito tempo de cabeça para baixo, porque ele pasta, né? Ele precisa dessa saliva que desce para poder mastigar e fazer toda a deglutição dele. Eles podem ficar muito tempo de cabeça para cima. E eu mandando o link aqui do coisa, porque o povo tá mandando. Manda o link, por favor. Gabi. Eles já vi cavalo deitar no chão, chorar. Chorar? Outro que fica para trás. Imagina, você já viu uma criança que fica deliberadamente para trás quando a mãe vai embora? Já vi. Outro que deita no chão. Fica lá sozinho. Muito lindo. Cavalos que se enfileiram. A gente tem uma foto aqui, acho que de uma constelação que eu fiz recentemente. Constelação João. Vamos dar uma olhada, João. Põe na tela, João. Né? Mas para quem... basicamente, assim, os cavalos que se enfileiram, eles vão indicando essas transmissões de informação numa ancestralidade, né? Vai um pouquinho adiante. Aqui são algumas cenas, né, das constelações. Vocês estão perdendo. Se vocês quiserem ver mais, vocês vão lá no YouTube, acessa o YouTube depois, mesmo gravado, para vocês terem acesso a essas imagens belíssimas. Aqui tem umas coisas muito intensas, porque você vê assim, em tese é só um cavalo perto de você, né? Mas não é só. E assim, é muito louco como a gente estando nesse propósito, né? E estando atentos para isso, as informações vêm muito profundas. Os cavalos acessam a gente num lugar muito profundo e muito sutil. Sabe? Muito sutil. Esse movimento foi tão lindo. Conta um pouquinho, assim. Tem muita gente, Gabi, que já tem um preconceito quando escuta a palavra constelação, tá? Sim. Não entende ou teve uma experiência que não foi tão legal. Porque eu sempre digo assim, você tem que ter cuidado com o profissional que você vai escolher para estar tão ligado à sua intimidade, né? Esse autoconhecimento, a esse movimento de cura, né? Ou esse movimento de se desenvolver, criar, se transformar ou se retransformar. O que acontece aí? Para quem nunca foi numa constelação, o que acontece? Qual é o fenomenológico que na ilusão das pessoas, da cabeça das pessoas acontece? Olha, eu costumo dizer que constelação para mim é uma grande oportunidade de tomada de consciência. A constelação te ajuda a enxergar que você não tá vendo. Ou seja, dinâmicas inconscientes que estão atuando na sua vida. É como se fosse uma fotografia que te desse a chance de enxergar por um momento breve a causa profunda de um problema ou de uma dor. Eu sinto que as constelações, elas começaram a ir para um lugar meio de salvar a gente, né? Sim. Então não é um milagre. Você não chega lá e porque você viu que o seu problema é a sua relação com o seu pai, ou é um trauma transgeracional que veio da sua bisavó, que tá resolvido, cara. Exato. Boa, Gabi. Não tá resolvido.
né? Então, eu sinto que, assim, o que vai acontecer quando você vai pro campo com os cavalos é... Você vai ter a chance de ter consciência. Só que ter consciência automaticamente também te traz Te responsabilidade. convida à autorresponsabilidade. Isso é autorresponsabilidade no processo de cura, né, Regina? Que é uma coisa que as pessoas esquecem. As pessoas querem ir lá e falar, às vezes fala, a constelação não funcionou. E aí dá duas uma, ou você não se conectou com esse profissional e não se sentiu segura de abrir ali, realmente Sim. o campo não reverberou, talvez no máximo o potencial que tinha. Ou você não estava aberta para isso, por mais que confiasse, ou você saiu de lá e não fez nada com aquilo. Perfeito. Porque no momento em que você toma consciência, você, de combo, leva a responsabilidade. Você tem responsabilidade de fazer alguma coisa com aquilo que você viu. Sabe? Então, quando você chega para constelar com os cavalos, eu acho que como em toda constelação, você vai ter a chance de entender qual é essa dinâmica oculta. O lance é que os cavalos, eles trazem algumas coisas a mais, né? Então, o cavalo, ele vibra numa frequência que é 2, 3 vezes a nossa frequência, né? 2 vezes, um pouquinho mais, assim, 2 vezes e meia a nossa frequência. Você imagina o que é, se você já teve contato com, tipo, aquelas tigelas tibetanas, né? Quando aquilo vibra, existe uma reorganização celular. Sim. Então, só de estar perto de um animal desse tipo, você está tendo uma reorganização celular dentro de você, né? Eles estão numa vibração altíssima. 500 Hz, acho, se não me engano, tá mais ou menos por aí. Existem muitas vertentes de estudo que analisam isso, né? Então, já existe uma reprogramação celular disso, sabe? E é muito lindo, porque quando você tá numa constelação, eu acho que, e é onde as pessoas criticam muito a constelação, existe um efeito do ego humano em cima disso. Porque o humano, ele se arroga de querer dar a solução. Então, principalmente se eu já passei por um processo parecido, eu quero dar a solução, quero que a pessoa, eu queria que o cara visse que o problema é isso aqui, libera teu pai, sabe? Abraça a mãe. Né? Então, quando eu tô cada com os um vai ter seu tempo, né? exato. Mas sabe o que é lindo com os cavalos? Ele só se libera se você se liberar aí dentro. Se isso não acontecer, o cavalo não mexe. Enquanto o seu lugar interno não mudar, o cavalo não libera. Aqui Olha tem uma isso, foto sobre... Tá vendo? Uma organização em ancestralidade aqui. Foi muito bonito. Olha a esperança lá na frente. Essa égua é linda. É muito especial, muito potente lá nos nossos movimentos. E eles... E o que foi aí exatamente? Você lembra? Lembro. Vou tentar contar sem expor muito, mas isso basicamente era um movimento de olhar para a vida, né? O campo estava dividido entre um campo de morte e um campo de vida. E quando ela estava sentada, quando ela conseguiu se levantar para olhar para a vida, os cavalos se alinharam, acho que muito assim, dizendo... não só isso é uma coisa que vem de gerações de não conseguir olhar para essa vida, como nesse movimento especificamente, era uma mensagem muito grande, tipo, a gente tá junto com você. Sabe? Foi muito bonito. E fora que uma esperança do lado, né? É uma baita mensagem. Pois uma esperançona ali. Então você vê, tem um potro ali, tá vendo bem? Ele não teve nenhum... Ele só é cabrecheado, ou seja, manso de cordinha na cabeça, né? Ele não tem nenhum treinamento. E ele reage ao campo lindamente, assim. No meu mesmo, ele reagiu super assim. Ele era um novo, a criança ali. Sim. Lindo. E a gente já viu de tudo, assim, tem coice, tem coito, né? Tem cavalo que quer montar em cima de cavalo, tem tudo, tem briga, tem cavalo deitado, tem... Esse de chorar, assim, pra mim foi dos mais bonitos, assim, que eu já vi. Era uma dor muito profunda e escorreu uma lágrima, assim, foi muito, muito potente. E esse do potro que deitou foi uma constelação que eu fiz uma pessoa muito querida que queria ter filhos, quer ter filhos, né? E tá muito nessa busca. E, obviamente, esse bloqueio do ter filhos rodava muito, no caso dela, tá? A gente, obviamente, tem coisas, às vezes, que são clínicas aí, né? Mas, no caso dela, rondava muito uma questão com a maternidade em si, né? Tanto da linhagem dela quanto da mãe e tal. E
A gente acessou abortos nessa linhagem, foi muito louco, assim, muito louco. Como a gente foi acessando, tá? Os cachorros participam ativamente também, Então, é já ia bem legal. falar, eles estavam É, lá super participativos, sim. personagens, representantes. E aí, quando a gente liberou o campo, porque eu abro ali a porta da frente, né? E a manada sai pelo ar, às vezes eles ficam soltos. A gente também libera muito eles pra eles não ficarem presos nessa energia. Quando a gente liberou a manada, a mãe desse potro, né, tava no campo. E o potro ficou pra trás. E olhou pra gente e deitou no chão. Tava só eu e ela, ele, pum, deitou no chão. E a gente meio tocando, meio olhando. E uma hora eu falei, ele tá só descansando, na verdade. Eu fui lá olhar se ele tava com cólica, né? Aham. Porque pode ser uma coisa... Já tinha liberado o campo, não tava fazendo muito sentido. Até que eu entendi, ele me abriu um olho, assim, sabe? Foi até engraçado. Ele me abriu um olho, assim, eu falei, fala pro teu filho, assim, filho, na tua hora você vai chegar. Ai, que Meu, lindo! olha, foi demais. Ai. Quando ela disse isso, Nossa. esse cavalo abriu o olho pra ela, voltou a deitar. A gente saiu, ficou tomando um café ali atrás. A gente, pra quem conhece, ele tem um pergolado, a gente toma um café. Deu acho que uns 5 minutos, ele se levantou, se sacudiu, olhou pra ela e saiu saltitando. Ai, que Assim, lindo! foi muito bonito, sabe? Assim, às vezes eu Nossa conto as Senhora. coisas e as pessoas não acreditam. Mas o que eu queria te contar com tudo isso é assim, constelar com cavalos, acho que é o jeito que eu mais gosto. Eu já constelei de vários jeitos, né? Não eu mesma, acho que faço isso com pessoas. Já facilitei com bonequinhos, mas eu gosto muito com os cavalos. Primeiro porque eu não controlo esse campo. Eu não consigo nem dar um... E esse pai? Será que ele vem aqui? Aham, Sabe assim? aham, Não dá pra sim. fazer isso. Porque eu não pego um cavalo E na de... constelação familiar você consegue. Pai, você consegue vir mais pra cá? Você consegue mais pra É, lá? Você consegue com, falar isso? Você com os consegue cavalos eu não ouvir isso? consigo. Eu não falo... Cavalo, você acha que você tá mais confortável deitado? Aham. Primeiro que ele não entende isso. Ele não entende essa língua. E segundo que eu não pego um cavalo de 500, 300 quilos e falo, vira de bunda pra mim. Eu posso... Tem treinamento, mas eu não uso varinha, eu não uso nada assim. É uma reverberação de campo. E eles vão mudando automaticamente, pelo menos na roda, né? 100%. Você vai fazendo as falas de cura e tal, e aquilo vai mudando. Não é uma coisa estática, não é uma coisa que acontece e pronto, Não. né? Você sabe que né, eu tava em Arapiraca esse final de semana com uma amiga querida, Sui Barbosa. Quem tiver no Alagoas e quiser alguém que constele com cavalos, ela é excelente. Abriu a primeira roda dela lá. Ah, Eu fui com ela e tinha uma configuração dos cavalos que a gente acessou ali. E esse cavalo ficou parado muito tempo. Eu trabalhei uma pessoa e esse cavalo não liberou. Só que aquela pessoa já falou, meu, pra mim foi. Quando eu trabalhei a quarta pessoa que tinha uma dinâmica abusiva com a mãe, essa égua se mexeu. uau. Assim, simples assim, tá? Simples assim. E você falou outra vez que existe ali aquele movimento das pessoas sentadas, mas você já constelou pessoas em cima, montadas num cavalo. Você disse que Já. teve um campo que teve essa necessidade. Quando existe, faz parte do movimento, isso é bem... para as pessoas não acharem que vão sair montando cavalo, tá? Não, isso é só um exemplo, isso hein, é gente? bem Para com pontual, isso. assim, tá, gente? Eu acho que mais até na doma e em alguns movimentos que a gente faz, às vezes num trabalho continuado, uma abordagem continuada, às vezes esse subir no cavalo, estar em cima do cavalo, é um movimento de integração necessário. Então, sim, existe isso, né? Dá pra constelar em cima do cavalo. Se você pegar um cavalo pra sair do ar, mas o cavalo não sai, dá pra constelar de cima do cavalo. Então, isso eu já fiz também, né? Mas assim, eu acho que muito mais fluido com amigos, colegas e tal que estão lá. Já fiz também, né? Será que é o cavalo que não quer ir? O que tá reverberando aí dentro de ti, né? E Nesse exemplo aí, eu vou até pegar o momento que eu estava fazendo lá, né? Que a primeira pessoa da nossa constelação, quando você abriu a porteira para ela começar a entrar, a égua veio. Eu não sei se foi a Esperança ou se foi a outra, se foi outra. E você falou, você não tá querendo entrar, né? Ela tava num movimento, e aí ela cai num choro, né? E você faz todo sim, ali a intervenção, e a égua sim. foi embora. Então, às vezes, esse não conhecer o que acontece
faz com que as pessoas não experimentem, né, movimentos que podem levá-las Isso. a evitar remédios, usando somente essa consciência, essa autorresponsabilidade, abrir-se para a experiência para entender se aquilo é para você ou não. Sim. O preconceito muitas vezes afasta porque você quer ser muito racional. Sim, E também. talvez esse movimento com os cavalos é aquilo que você vem tocando na mesma tecla. Esquece racionalidade, Sim. né? Esquece racionalidade. Vai no que é o movimento de conexão. Sim. Lá no Aras, no Ibianza, você faz a constelação sistêmica com cavalos. Mas tem outros dois que a gente ficou sem saber como é que a gente ia falar. Se era produto, se era serviço, se era terapia. Um é a Doma. Sim, a gente tem O um amansar. trabalho. A gente tem um trabalho. Quando a gente faz. Eu tenho um trabalho de construção de espaços internos, né? Então, são pessoas que estão numa jornada de autoconhecimento, precisam fortalecer algumas competências. Eu faço sessões continuadas, assim, né? Então, tenho também uma querida que recentemente acabou esse processo comigo. A gente fez 8 encontros na construção desse espaço e a Doma entrou, né? Os movimentos de horsemanship e desse primeiro contato com o cavalo, esse trabalho de chão. Então, não é um trabalho só passivo seu, de receber as mensagens via constelação, né? Então, assim, aquela coisa... Nunca é passivo, mas estou dizendo, mais estático, né? É um trabalho que tem bastante movimento. Né? Então, se você é uma pessoa que está procurando como se posicionar, como se comunicar, a identificar suas emoções, porque isso o cavalo está espelhando o tempo inteiro, ele tá jogando na tua cara. Lembra que eu te falei quem Sim. você é e o que você quer? Sim. E o tempo todo ele te pergunta. No momento em que você titubeia igual filho, sabe? Você falou não, titubeou, passou. O cavalo é meio assim. Esse movimento de redondel é lindíssimo, assim. Então, a gente tem... Então, a Doma a gente trabalha nesse trabalho continuado e em imersões. Agora, no dia... Pode fazer jabá? Pode, por Tá. favor. Então, À vontade. Se liga quem tá aí do outro lado. Gente, 23 e 24 de setembro, a gente vai ter uma vivência imersiva lá no Ara. São 2 dias em que a gente vai estar com os cavalos, trabalhando todos esses lugares, né? Então, primeiro da gente se entender com a gente mesmo para poder estar com os cavalos. Mas a gente vai essencialmente trabalhar como a gente se comunica, como a gente se posiciona, como a gente sabe o que quer, o que fazer, porque essa informação vem de dentro, né? E tudo isso a gente consegue desdobrar com os cavalos. Com um plus, que é ter esses movimentos da Doma analisados por um olhar sistêmico. Por quê? Porque um cavalo que só roda para a direita e não roda para a esquerda tá te trazendo alguma informação. Perfeito. Eu, quando eu tive dentro de um redondel, tomei cada lapada sistêmica que foi assim. Peguei uma égua, vou te contar essa história é muito boa. Tinha uma égua bem, bem negra, assim, né? Ela era uma égua bem escura e ela tinha um ar meio assim, não sei, ela era mística, era muito louco. E aí me perguntaram, quem quer entrar? E eu tava, sei lá, porque eu tava emputecida nesse momento. Eu entrei no redondel, catei um cabreço, saí entrando, eu vou tocar essa égua aqui. Minha filha, eu toquei essa égua, eu tava açoitando esse animal. Açoitando no sentido de tipo, era muita energia pra cima daquele. Ela ficou desesperada, ela põe a cabeça pra fora do redondel assim, ó. E aquele negócio foi ficando, pra quem tava fora, tava difícil, pra mim lá dentro, eu tava praticamente caçando aquele bicho. E pra água, eu tava desesperada. Até que alguém me catou de canto assim e falou assim: por que é tão difícil pra você olhar pras mulheres da tua família? Uau, arrepiou, hein? Por que é tão difícil? E o nome dessa água era Feiticeira. E eu tenho uma linhagem de mulheres muito conectadas na minha família. Que nunca foram vistas, assim. Talvez nunca não quiseram, não puderam. Essa é a história delas. Sim. Mas talvez nunca tenham, como eu tô fazendo agora, botado pro mundo que existe uma espiritualidade, né? Que é desenvolvida também junto com tudo isso. E o negócio foi Quero ouvir mais histórias suas, assim. Eu tenho muitas, vixe. Mas tudo isso pra te contar que, então, 23 e 24, vou estar eu lá, eu que vivi isso. A gente tem 20 vagas.
É uma 20 não, experiência... 19, que um eu vou. Tem uns... é verdade. Uma eu vou, porque uma experiência dessa não se deixa passar. É um cavalo. Não tem história, né? Que a oportunidade é um cavalo que passa selado? Assim? Eu sempre digo, se um cavalo se apresenta na sua vida, seja ele nessa live ou seja ele na frente da sua casa, não o ignore, tem mensagem para você receber. Opa. Então, o nosso grande lema é amansa-te para amansá-los. Quem vai estar comigo nisso é a Isabelle Paiva, que é uma multiplicadora da Doma Índia. E a ideia foi o que eu te falei, é mostrar para essas mulheres que estão aqui também que você não precisa sair daqui e ir para o sul. A mulher pernambucana é uma mulher de raiz, uma mulher muito forte, uma mulher que tem lugar na Doma. Ela tem lugar no cavalo, e não de um lugar masculinizado. Ela pode ter um lugar de conexão com esse animal, sabe? E ela não precisa ter um lugar de conexão só na prova, que é um lugar muito legal também. Muito legal, assim, eles são grandes companheiros, mas é um outro lugar, né? É um outro lugar. Eu já vi gente se curar de depressão com cavalo. Na imersão que eu fui, as 2 imersões, tinham 2 pessoas com energias suicidas e saíram de lá transformados. É Deus? Não sei, acho que tem bastante explicação científica, né? Então, a vibração, o contato, existem estudos sobre trabalho neurológico, assim, a atividade neurológica muda muito com os cavalos, mas o fato é assim, cara, cavalos mudam vidas. Saibam disso, assim, cavalos mudam vidas. Então, E eu acredito nisso. Então, pra quem sentir de estar com a gente, 2 dias imersivo, dorme lá no Aras, a comida é boa. Queria dizer que, assim, eu tenho uma Dorme alma... lá? Dorme lá, pô. Tem que dormir lá. Uau. Eu não quero que você saia pro mundo e ser contaminada. É tipo imersão. Você acorda e vai dormir com cavalos. Se você quiser dormir na baia, pode dormir na baia também. Arrasou. Mas aí tem um terceiro, que você também, quem entra lá no Aras, no Instagram do Aras, consegue acompanhar, que é o Círculo Ibianza. Sim. O que é que é o Círculo? Antes de começar a falar do corporativo, que é, ó, você que tá aí do outro lado, se já quiser fazer perguntas, porque tá todo mundo elogiando, tem gente de Portugal aqui, falando que constelou com você e tá assim... deve ser Ana Luísa, querida. Quem que é que tá aí de deixa eu ver Portugal? aqui. Nossa, passou tanto que já tem aqui, ó. A Elisângela tá. Beijo pra você, Elisângela, a Ariane, a Naná Farrapa, eu acho que é isso. A Mariana Morim. A Thaís, beijo Mariana pra Morim você. É minha mãe. Beijo, mãe, tô famosa. Que a mãe tava bem distante. Olha aí, beijo pra mãe da Posso contar Gabi. uma coisa muito legal? Por favor. Sabe quando eu tive uma confirmação muito importante? Mãe, acho que eu nunca te contei isso. Que eu tava no caminho certo. Quando os meus pais me apresentaram como a filha dos cavalos, não como a filha advogada. Ai, que lindo. Aí eu falei, cara, eu acertei, abençoada. Assim, eles torcem muito. Eu não posso constelá-los, porque senão acho que eu vou dar bug na matriz. Mas meu pai já teve uma experiência com cavalos, com uma colega minha lá em Guarapuava, deve ter sido bem legal. Não acompanhei, não vi, né? Mas isso foi muito importante, assim, porque a gente busca muito a aprovação dos nossos pais, né? Sim, sempre. E eu sou filha mais velha, e acho que tive uma carreira muito tradicional na advocacia, e tenho até hoje, né? Trabalhar em multinacional é chique, né? É chique mesmo, é bem legal onde eu trabalho. Mas, e as pessoas me conhecerem, sabe? Lá em aldeia, já algumas 3 pessoas me falaram, você é a menina dos cavalos? E não é uma coisa que me incomoda mais, sabe? Ao contrário, eu gosto muito que me reconheçam como essa pessoa, assim. Eu acho que ali eu encontro o meu servir mais verdadeiro, assim. Eu me entrego de corpo e alma pra estar nisso, né? Inclusive, fortalecendo a minha manada por onde eu passar. Então, aos que estão escutando, saibam, tô a serviço, sou viajadeira. Ai, me chamem coisa que maravilhosa, coisa linda. Seu marido também constela? A Cris tá aqui também, a Mariana. Vou te expor. Luan, ele é um cara que tem muito conhecimento sistêmico, ele não tem formação em constelação. Por isso que eu digo que ele é meu farrapeiro, sabe? Porque ele é exímio constelador. Só que ele nunca se formou, né? Em constelações. Então, mas ele constela, assim, a gente se autoconstela muito com os cavalos, sabe? Eu até esqueci de mandar uma foto, mas a última que a gente fez, ele tava com a Filipa, que é minha filhinha, no sling, assim. A gente entrou no campo, tava lá os cavalos, e muito rápido eles se configuraram, assim.
E Luan é muito disponível, né? Então o movimento dele com os cavalos é sempre muito, Tem muito gente claro. tem gente ainda perguntando o que é doma. Ah, vamos lá. Quando um cavalo nasce, ele é chucro, né? Ou seja, ele é cavalo puro, assim, ele não sabe essas coisas que a gente faz com ele, sabe? A gente precisa ensinar isso pra eles. Então, pensa que você é um bicho que nasceu no mundo e você não tá acostumado a ter uma corda aqui, né, no teu nariz, você não sabe. Pensa que você tá encontrando um ET, você tem que falar pra ele, vai pra direita. Como é que você fala isso pra ele, né? Então, a doma e o amance, a doma é um processo de ensinar, vou tentar descrever isso, mas a doma é você direcionar essa força do cavalo, porque nunca é dominar a força, é direcionar a força do cavalo para um propósito específico. Ou seja, como é que ele contribui comigo, o cavalo? Se ele entende que eu quero ir para frente, se ele entende que eu quero ir para trás, se ele entende que eu quero parar, se ele entende que eu quero ir para o lado, se ele entende que eu sou a autoridade naquele momento em que eu tô com ele. Porque lembra, o cavalo não precisa da gente para nada. Sim. Então, domar um cavalo é fazer esse convite para que ele interaja dentro de uma perspectiva humana aqui, dentro das nossas necessidades, né? E o amance, eu acho que se a gente desdobrar a doma, é o primeiro contato que esse cavalo vai ter com esse convite, né? Então, quando a gente pensa em amansar, talvez é uma palavra que leve a gente a pensar em tirar, tipo, a brabeza dele, né? Ou, sei lá, tirar esse lugar muito chucro, né? Dele. Quase educar, né? Para o que a gente quer. Eu acho que... eu não sei se eu gosto dessa palavra amance mesmo, mas eu acho que esse lugar, esse convite, sabe, pro cavalo de falar, ó, cavalo, eu sou humano, eu faço isso, quer vir comigo, né? Topa? Ô, Gabi, você falando agora, me surgiu aqui não sei se é um insight, se é um incômodo. Esses cavalos que são treinados para movimentos repetitivos, para pista, para competição, para... O que será que se extrai? O que será que se tira dele? Até como ser humano, que muitas vezes o ser humano é retirado dele essa essência, né? E aí a pessoa fica robótica. O quanto esses cavalos deixam de ser cavalos para somente ser robô? Essa é uma pergunta tão Foi me polêmica e tão incomodando profunda, agora. né? Eu acho que tem gente melhor do que eu pra falar sobre isso. Mas pensando aqui um pouco, eu acho que um cavalo nunca deixa de ser cavalo. Ele talvez fique muito triste nesse lugar, né? De não, por exemplo, dele ficar preso numa baia o tempo todo, ele não comer uma graminha fresquinha, sabe? Um pasto fresquinho. Gosto de pensar que, assim, tem cavalos que são hiper bem tratados, tá, gente? Só que hiper bem tratados numa perspectiva humana. Então, se você Mas não adianta uma gaiola de ouro, vai ser sempre uma gaiola. Entende? Então, assim, se pra você é legal, por exemplo, treinar para uma prova de, sei lá, de corrida e ter um mega treinador, um nutricionista que te acompanha, gelo quando você precisa, o carro para te levar, massa, isso serve pra você. Mas desde que você escolha também fazer isso, Pois né? o cavalo não tem muita escolha, né? Assim, então eu tenho questões e críticas, assim, com relação, por exemplo, muito à reprodução também. Acho que isso é muito egóico, né? Chegar numa morfologia perfeita. Chegar num cavalo... a gente vai filtrando demais, sabe? Tendo a achar meio antinatural. Eu acho que cavalo é cavalo. Igual... Mas assim, eu tô nesse lugar, tá, gente? Super respeito quem quer. Sim, não, mas aqui a gente não quer, né, rasgar o mapa de ninguém. Sabe? Eu tenho preferência. Por exemplo, você me perguntar, você prefere o manga larga marchador ou quarto de milha? Eu prefiro quarto de milha. Por quê? Porque ele é largo. Ah, mas é duro. Tem gente que gosta de sedã, tem gente que gosta de jipe. Eu gosto de andar de jipe duro. Meu marido fica louco, mas eu... Amor, desculpa. Mas ele queria manga larga marchador. Mas eu gosto do quarto de milha. Eu gosto do cavalo crioulo. Cavalo crioulo é um baita cavalo. Ele serve pra tudo. Sabe? Ele é danado, assim. Ele percorre longas distâncias. Ele é um cavalo forte. Gosto dele, boa índole, sabe? Gosto de cavalo crioulo, particularmente. Mas assim, se você já montou um cavalo árabe, é outra experiência, entendeu? Mas assim, dentro da tua pergunta, o que retira do cavalo? Eu sinto que o cavalo nunca deixa de ser cavalo. Mas ele perde uma alegria, talvez, de viver muito grande. E, na verdade, quem perde muito é a gente de aproveitar
o máximo que essa nossa relação com aquele cavalo poderia ter. Então, se o cavalo só fica na baia, você tira ele pra treinar, dá um banho, volta ele pra baia, em que momento ele tá sendo cavalo? Porque Olhando pra você. Não, e um cavalo não vive assim, ele não vive na baia. Ele precisa baixar a cabeça pra pastar. Ele precisa ter outros cavalos. Lembra, eles vivem em manada. Não é legal pra ele estar isolado. Pensa você morando numa kitnet, onde alguém te tira, treina você, te alimenta com a melhor comida do mundo, você ainda no fazano pra comer, te devolve. Você vai estar feliz? Às vezes você preferia estar lá, comendo um PF com uma galera que você gosta. Verdade. Num ranchinho, num rincão do Rio Grande do Sul. Eu prefiro. Saca? Ou aqui também, tem muitos lugares legais aqui. Então acho que essa é uma perspectiva, assim. Em tese, esses cavalos são muito bem cuidados, tá? Cavalo viaja de avião, tem baia com ar-condicionado. Vai ver uns cavalos de sheik árabe aí. Agora, assim, isso é vida para um cavalo? Aí eu volto para aquela perspectiva que o pessoal do céu traz muito, né? É uma vida legal sob os nossos olhos? Ou é uma vida que olha pro cavalo? Porque a gente tende a dizer assim, eu faço parte do mundo do cavalo. Que pro cavalo não tem nada de mundo. Sim. É um mundo nosso. Eu faço parte desse mundo do cavalo. Você pasta? Você faz. O que você faz? Fala aí. Qual é o tamanho do seu coração e do seu cérebro aí? Exato. Qual o tamanho do seu coração, do seu cérebro, da sua disponibilidade? Acho que esse é o mundo do cavalo que eu gosto. Esse é o mundo do cavalo que eu me conecto e que eu gosto. Sabe? Eu gosto muito. Vamos pra próxima. Antes de perguntar sobre o círculo Ibianza, a Naná Farrapo tá perguntando com que frequência pode constelar com os cavalos? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, Naná. Você quer voltar? Naná constelou comigo. Vou fazer um pequeno parênteses. Assim, a resposta clássica é pelo menos um mês. Porque em um mês dá tempo de você fica reverberando ainda, né? o que rolou ali dentro, ver, tem aquele tempo, sabe, de você ter a sua autorresponsabilidade e transformar. E acho que um mês é uma boa medida. Mas tem gente que dá conta de constelar mais vezes. O que é dar conta? Eu digo assim, lembra que eu falei que a constelação é um momento de você ter consciência e instalar uma verdade? Sim. A verdade, ela aparece assim, e fecha. Não dá pra voltar naquele tema, entende? Você já viu. Então, você só vai conseguir voltar naquele tema, relação com a mãe, relação com o pai, acessar um trauma de novo, quando alguma circunstância já tiver sido mexida. Aí você tem uma nova configuração. No campo, né? Mexeu nova configuração, o sistema se reconfigurou. E aí talvez abra uma portinha para você ver mais alguma coisa. E aí o sistema te permite enxergar, né? A gente só consegue constelar o que a gente vai conseguir alcançar. Então, Naná, respondendo sua pergunta, já deu tempo, pode voltar. Mas se você está se perguntando se você constelou numa roda ou num círculo com a gente, quer fazer esse movimento de novo, se alguma coisa mudou e você sente que você pode estar com a gente de novo. Mas um mês normalmente costuma ser uma boa medida, tá? E o bom é explicar também que às vezes a pessoa chega com uma ideia. Não, eu quero constelar relacionamento, porque eu quero constelar relacionamento. Porque eu quero, aí o campo vem e mostra uma coisa que não é que não tenha nada a ver, mas ele mostra o que precisa ser visto. Sim. Ou o que a pessoa pode já enxergar. Isso, né? É bem isso. Para que as pessoas entendam que não é você que escolhe. Tecnicamente. Porque assim, né? Por exemplo, é tão engraçado isso, né? Você sabe que o jeito como os pais falaram com a criança é o jeito como ela fala com ela quando adulta, né? E aí, às vezes, você tá lá dentro de um, sei lá, trabalho, né? Pô, eu não consigo desenrolar isso aqui. E aí você quer trabalhar, você quer ver sua produtividade, porque ela não sabe, porque teu chefe não gosta de você, e de repente você acessa uma memória do seu pai dizendo que você não dá conta, que você não sabe fazer, ou que isso não é coisa de mulher, ou que isso um homem não pode fazer. É porque a gente tem esse lado dos homens que a gente tem que olhar bastante também, eles são bem excluídos desse processo terapêutico, mas o teu pai falou, tua mãe falou, e aí acessa um lugar muito diferente, né? Então, sim, eu acho que venham com as perguntas, joguem pro campo e estejam abertos. Quanto mais abertos e sem julgar, mais bonito sabe? Porque mais profundo de fato. né? E é o círculo? Bom,
Dentro desses movimentos sistêmicos que a gente tem com os cavalos, né? A gente tem as constelações individuais, as constelações em grupo. São rodas de constelação. A gente tem um movimento que é a roda mesmo, que é um movimento que eu faço com o André Sete. O André tava com os índios esses dias, tava com né? os índios esses dias Ia fazendo a passar busca 9 da dias em visão. jejum, ele falou. Tem doido pra tudo, né? André, te amo, mas assim, cara. Mas acho que ele, assim, é um caminho muito bonito. Não me conecto ali, mas é lindo, né? Então o André tava lá com os índios, já ele tá de volta. Já me perguntaram quando vai ter roda do André. A gente lança uma. Deve ter uma em setembro já. Fiquem ligados ali na agenda. E o Círculo, ele veio de um movimento que surgiu dentro de uma vivência que a gente fez lá no Aras. É um movimento meu e da Cíntia Morato. E tem uma ancoragem diferente da roda de constelações. Os dois são movimentos muito bonitos e potentes, e tem esse desdobramento sistêmico das constelações, mas o Círculo, ele traz uma ancoragem diferente. A gente começa um movimento diferente, ancorando as 4 direções, os 4 elementos. E integrando isso numa meditação muito profunda que acontece antes da gente constelar. Então, esse estabelecimento de energia para constelação já vem de outro lugar. Tem uma galera que já desenrola na própria meditação, assim. Uau! Foi bem legal, é bem diferente, né? Algumas imagens que estão aqui Tem são do também? Círculo, tem. Vamos, João! Ver o círculo aí. Eles acontecem, esses movimentos, Deve estar na pastinha da constelação. esses serviços. De quanto tempo? Não, Não, aí tá já lá. é o próximo assunto, que é como é que o Isso. corporativo entra aí para ser Normalmente a gente cuidado. tem esses movimentos em grupo 2 vezes por mês. E no mês a gente tem uma vivência grande, como agora em setembro, a gente vai ter a Doma. Ele é um movimento que exige muita concentração nossa, né? Tanto de vendas como de preparação para receber. Então, são 20 pessoas imersas no Aras. No último foi tão potente que o meu marido quebrou o fêmur. Nossa Senhora! Somente, como vocês dizem aqui, somente. 20 mulheres concentradas no Aras, uma energia surreal de legal. Meu marido saiu para andar a cavalo e não voltou, cara. Saiu com bombeiros, fêmur quebrado. E eu com o bebê no colo. A Filipa tinha 3 meses. 3 meses. A Filipa é uma delícia. Tava fazendo a chamada com você esses dias. Isso é do Círculo, ó, tá vendo? O Círculo que a gente tá falando agora. Essa é a pra você que tá Cíntia aqui de assistindo. vermelho, né? Oi, Cí. A Cíntia é daqui? A Cíntia é daqui, pernambucana, sim. Como é que você se conectou com essa... Com a Cíntia, lá nos movimentos com ela, também. com o André também. O André morava lá no Aras, né? Agora ele tem o próprio espaço dele, bem lindo, espaço Manoim, Rancho Manoim. Quem quiser conhecer. Isso é lá do Círculo também, tá vendo? É muito bonito. A Maria Lopes, enquanto você tá falando aí, a Maria Lopes mandou a seguinte pergunta: tem dia ou hora melhor para constelar? Exemplo, dia de lua cheia. Acho que é porque hoje a gente tem uma super lua aí. Vamos cocriar, tá? Essa lua pode nos ajudar aí nessa energia dela. Tem isso de dia e hora? Eu acho que não, acho que a constelação se apresenta quando ela tem que acontecer. Eu já constelei debaixo de chuva em lua minguante. Era a energia da pessoa pedir aquela lua, né? Acho que na lua cheia a gente tá muito expandido. Então, acho que é um movimento ótimo pra gente estar conversando aqui, porque eu tô aqui. Sim, maravilha. Mas pra Mas você constelação, você eu não escolhe? diria que existe um negócio, só vou constelar na lua. Não, eu acho que você me procura. Você sempre chega quando você tem que chegar. Né? Então, assim, e eu venci esse medo da chuva, foi bem interessante, porque nas primeiras rodas que a gente fazia, quando chovia, eu falava, gente, choveu, vamos remarcar. Hoje em dia, a chuva faz parte. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você constelou na chuva? Porque, pode vir, a gente constela debaixo d'água, aquela dos enfileirados, a gente constelou debaixo de chuva. Uau! E essa pessoa foi muito firme, assim, tava um toró, chuva de agosto agora, e eu falei, olha... Ela chama Roberta. Roberta, tá meio chovendo. E aí, cara? Tá chovendo para chuchu. Ela falou, não, eu vou. Ela pode me esperar que eu vou. Ela dá o depoimento dela, inclusive. Sim, um toró tem lá atrás, Aras, né? E tava caindo um torózão. E foi lindo. Entendeu? Quantas vezes a gente não tem previsão de chuva? Olha, parece que eu tô mentindo. Abre um sol, a gente constela, acabou, fecha e chove de novo. Arrasou. É isso, é sobre isso. A gente queria que foto mesmo.
Gente, queria que foto. Não, a gente Era a foto mostrou do já o círculo, círculo né? ali. Então, o círculo é um movimento novo. A gente tem normalmente esses Esse aí é o movimentos em círculo. grupo 2 vezes por mês. Eu gosto muito da ancoragem em dupla, tanto com o André quanto com a Cíntia. São, enfim, pessoas com histórias diferentes. Acho que isso agrega muito, né, nas abordagens também ali. Sem expor, eu tô muito querendo saber a história dela. Que ela tá com um potrinho, depois ela tá Ai, com tão outra fofo. abraçando. Sem expor, mas contando um pouquinho de... Olha, na outra foto, essas duas meninas acessaram ela, que tá aqui na frente, que é a Gabi, que tá do lado dela, de cabelo curtinho. As duas acessaram um pai. E é com quem elas não tinham contato, assim. E até tem uma foto da Gabi com o pai, se você puder passar, ela tá com a mão, assim, no cavalo. Passa um pouquinho, vê Ela se tá a gente abraçando, consegue né? achar. Ah. Não, tem mais uma. Isso. Isso foi muito louco, porque esse cavalo ficou muito junto dela. E eu perguntei... Também, assim, existe uma coisa meio intuitiva, sabe? Eu senti que era uma energia de pai. Eu perguntei... Quanto tempo faz que você não vê seu pai? Porque ela fechou os olhos. E ela falou, faz muito tempo, eu não consigo ver meu pai, né? Já existe uma distância muito grande. E aí foi quando a gente falou, então vamos sentir esse pai. E aí numa distância que ela alcançava, ela conseguiu alcançar esse pai, né? Foi tão bonito isso. E a nossa outra amiga, na verdade, fez um movimento já mais em direção ao pai, né? E ela abraçou. Você vê, aquele movimento dela, se a gente pensar em predador e presa, mano, ela tá guepardo ali no pescoço dele, né? ó. Olha isso. Ele tá tranquilão. Naná, você que tá ouvindo a gente, eu ia trazer um vídeo seu e não trouxe. A Naná fez um movimento tão bonito que ela teve um cavalo que acompanhou ela a constelação inteira, que é uma pessoa muito presente na vida dela, né? Protege muito ela. E eu chegava pra falar com ela, o cavalo vinha e me enxotava, assim, ó. Ele vinha com a cabeça e fazia assim, ó. E eu vinha e ele me enxotava. E ele acompanhou ela o tempo todo, assim, dando muito suporte, sabe? Foi muito bonito. Muito bonito mesmo. Então, é isso que eu digo, assim, eles estão... E esse potro agora começou a doma agora, ou seja, ele começou os movimentos de amance, né? E você chegar nele assim, né? A Se gente fosse uma tava coisa... trabalhando ele hoje ali no Aras, né? Eu não. A Maria, que tá aí na live, e o Lua trabalharam esse cavalo hoje, chama Sol. Então, assim, a menina levantou e pulou, assim, abraçou ele no pescoço. E essas coisas acontecem, né? Na constelação é muito bonito. E aí, como é que... São muitas emoções. Você vai falando e eu vou, né, imaginando o que foi vivido lá, pelo menos na experiência que eu tive. Sim. E como é incrível, como é... Eu não acho que mágico não é a palavra, mas como é espiritual, como é uma coisa que não se tem como explicar de verdade. É sentir. Eu acho que tem um pedaço que é meio nebuloso, assim. Não no sentido de ruim, nefasto, escuro, mas de um lugar de mistério, assim. Porque eu não sei nem se a gente sabe o que acontece quando a gente integra corpo, mente e intuição. Imagina o que seria se seus chakras estivessem alinhados. Você consegue imaginar? Porque a gente vai lá dar uma alinhada nos chakras. Mas não entende, assim? Imagina o que seria se seu corpo tivesse inteiro coerente. Assim, com o que você é, com o que seu coração pulsa. É um pouco o que fala a teoria da coerência cardíaca, né? Não é muito a minha praia, não é um lugar onde eu tenho muito estudo, mas é basicamente isso, assim. Imagina o que é você vibrar coerente. Imagina o que é você emanar para o mundo verdade, amor. Porque é isso que a gente sente quando a gente tá com esses cavalos nesse lugar, né? É libertar o sistema. Imagina o que é, sabe, se desprender de grandes pesos, assim. Você acessa uma coisa que eu não vou alcançar como facilitadora. E existe uma coisa que você só acessa com o cavalo. Então, quando você me pergunta o que aconteceu aqui, eu posso te dizer pela minha perspectiva sistêmica de quem estava de fora. Sim. Ela pode te contar outra coisa. Porque tem gente que chega lá no Aras. E tem uma história de uma senhora que foi lá no Aras. Sentou na frente do cavalo. Falou nada. Levantou e falou, eu queria agradecer. Ele ficou de frente para ela. Eu queria agradecer. Eu demorei a minha vida inteira para entender o que eu vim fazer aqui. O que eles falaram? Acho que foi uma constelação facilitada pelo André, até não me lembro. Mas assim, o que eles falaram ali foi entre eles. Tem coisas que a gente não alcança. E tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Porque os cavalos têm esse lugar, esse poder, né? Tá tudo bem.
E isso é muito bonito. Então, galera, eu sou só veículo, entendeu? Eu não faço mágica nenhuma. Os consteladores são os cavalos, Eu ajudo vocês a lerem um pouco o que está acontecendo, mas quem constela mesmo são os cavalos. Incrível. Muito Ai, louco. enfim. Como é que entra o mundo corporativo nisso aí? Como é que entram os treinamentos corporativos? Sim. Como é que você pega aquela galera bem analítica, bem que não acredita em absolutamente nada? Terapia, para muitos ali, é coisa do outro lado do mundo, para fazer um trabalho com cavalos. Cara, eu acho que o mundo corporativo é o que mais precisa de cavalos. Não duvido. Não duvido. E aí, lembra que eu te falei que a gente tem muito para aprender com os cavalos? Eles são uma equipe altamente eficiente. Imagina que eu viro para você e digo assim, Regina, e se eu te apresentasse uma equipe que é autossuficiente, que se comunica com primazia, que é rápida, faz boa gestão de recursos, boa gestão de tempo, boa gestão de energia, e tá aqui numa cadeia evolutiva vivendo no mundo há 30 milhões de anos. Você topava conversar com essa equipe? Acho que sim. Claro, às vezes assim, eu quero essa na minha Como empresa eu faço agora, pra ter ela pra né? mim, né? Então eu imagino que é aprender com o cavalo. Né? Como se posicionar, como prestar atenção. O cavalo escuta muito. O cavalo relincha, mas ele escuta muito. Então, eu ouso dizer, porque eu sou executiva, eu trabalhei em escritório de advocacia há muito tempo, né? E eu sempre senti muita falta desse lugar. Como é que eu vou explicar isso? Desse lugar que a gestão às vezes dá pra gente, né? De poder olhar, assim, de uma estrutura, de pensar na pessoa que tá com você e tal. Acho que o escritório é meio duro pra isso. Quando eu cheguei na empresa, eu tive a chance de desenvolver um trabalho de gestão. Então, basicamente, o meu trabalho é cuidar de pessoas. Sim. Faço uma gestão de pessoas. Eu tenho um time e, na minha perspectiva, eu tenho uma manada de gente que tá comigo. E eu preciso fazer com que elas trabalhem do jeito deles, pro que eu preciso, no melhor potencial que eles podem me entregar. Sem que eles se desnaturem. Lembra que eu te falei que dentro de uma manada, cada cavalo contribui com o máximo que ele pode? Sim. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles não se arrogam, eles não querem o lugar do outro. Eles não querem o lugar do outro. Eles sabem que onde eles estão, eles contribuem com o máximo do potencial. Eles podem, eventualmente, naquela configuração daquela manada, vir a ser uma égua madrinha, uma galera que vai ali na retaguarda, empurrando a manada quando ela vai andar e tal. Mas até que isso aconteça, eles vão, contribuem eventualmente numa situação específica e voltam pro lugar dele, porque eles sabem o lugar e eles estão confortáveis no lugar. Não é o mesmo que se acomodar no lugar. Sim. É um lugar de muita certeza de que aqui eu contribuo com o meu melhor. E isso é muito incrível dos cavalos. É uma coisa que a gente não tem. Sim. Porque às vezes você não precisa ser o líder do projeto. Você é o cara que faz a planilha. E fazendo a planilha você transforma o projeto inteiro. Sim. Às vezes um cara mais novo que você tem uma vivência que contribui para que aquele projeto saia muito melhor. Porque ele não pode liderar aquele projeto. E aí você sabe que eu me liguei dessa coisa do corporativo porque essa coisa da liderança alternada, por exemplo, eu já tinha testado intuitivamente nas equipes em que eu liderei. Até um dia que eu ouvi alguém falar, pô, da hora isso aí, liderança alternada. Falei, olha só. E aí eu começava a ver, os cavalos, eles fazem algumas coisas que eu intuitivamente já tinha acessado. E obviamente já existe gente que estudou isso largamente, mas eu acessei muitos conteúdos de gestão intuitivamente com os cavalos. Aí eu falei, cara, não é possível. Quando eu comecei a fazer curso de gestão mesmo, né, de gestão de equipe, gestão de pessoas, eu falei, cara, os cavalos fazem isso. E eu falei, não. E aí eu achei uma galera muito legal. A Anne e o Fernando, que são mexicanos, e fazem uma formação chamada Horses for the Corporate World, Cavalos para o Mundo Corporativo, onde eles fazem treinamentos com equipes de alto rendimento, equipes de liderança, e são treinamentos com cavalos. Então, a gente não usa abordagem sistêmica, porque é um desdobramento... pode ser desdobrado, mas a técnica não é essa. É uma técnica mais comportamental.
onde a gente propõe situações para aquela equipe de acordo com a demanda que eles têm com cavalos. E aí, por que funciona com cavalos, né? Porque essa pergunta é sempre assim. Porque os cavalos permitem que a gente viva com eles situações da nossa vida. E no momento em que eu consigo viver e transpor uma situação da minha vida com um animal que vocês já entenderam que eu não controlo, eu com certeza consigo aplicar isso na minha vida. Então, não é só mudar o modelo mental, é como eu sinto e percebo isso, né? Então, dentro desse conceito de cabeça, mente e corpo, então tem várias assessorias que usam esse conceito, eu mudo isso no meu modelo mental, eu sinto isso no meu coração, e o meu corpo todo entende que eu sou capaz de fazer isso. Imagina o que é um cara que é um cara operacional e precisa virar um cara estratégico. Não tem treino. Para quem trabalha em empresa, não tem treino virar estratégico. Tu vai pra boca do leão e, amigão, se vira aí. Quando você tá com um cavalo e eu te faço uma proposta de atividade onde você precisa acessar uma cabeça estratégica, automaticamente você mudou o modelo mental. Só que aí você vai sentir o que é estratégico. Como é eu estar nesse lugar estratégico? Como eu me posiciono? Quais são as decisões que eu tomo aqui? Né? Sim. Então, sim. é uma construção. Existe uma gama de profissionais que a gente consegue agregar aqui dentro desse processo. E as transformações são muito bonitas, né? É uma técnica que eu posso usar. Então, toda vez que eu tenho uma competência a ser desenvolvida ou consolidada, né? Ou consolidada, adquirida ou treinada, experienciada, né? E os resultados são muito intensos. A gente tem ali, depois tem uma foto. Tem uma foto aí, João. É um treinamento, uma foto da formação, eu gosto muito. Olha, o Luan já mandou ali, meu orgulho. Você falando dele, ele, ó, meu orgulho. Luan, pra quem chegou agora, é o marido ele o dia inteiro, o pobre. Da Cromwell. Isso. Isso aqui, por exemplo, é uma cena de um trabalho corporativo. Isso aqui foi um treinamento que a gente fez lá em... Poxa, tô com Boituva na cabeça, mas não é Boituva, não. Lá no espaço do Keter. Isso foi durante a formação, tá? Mas eu adoro essa foto, porque isso foi um exercício muito interessante. Era um exercício muito difícil, tá? Então, era um treinamento de uma equipe estratégica e a tarefa deles era colocar o máximo de cavalos possível dentro desse círculo num espaço de tempo limitado. O que a gente estava trabalhando aqui? Trabalho sob pressão, controle de tempo. É uma coisa que a gente dentro do trabalho tem que fazer, Sim. né? Então rola um controle de tempo e uma tomada de decisão. Por quê? Olha o tamanho dos cavalos, olha o tamanho do círculo que tem ali dentro. Sim. Tá vendo? Eu tinha mais cavalos na pista. Então, enquanto o tempo estava rodando... e os cavalos tinham que entrar por um determinado lugar, tá? Então, só avalia se eles entrassem por um determinado lugar. Foi muito interessante essa atividade, porque essa equipe... Claramente as lideranças também se despontam, tá? É muito interessante. E como você vê onde cada um se coloca. Sim. E às vezes dá muito errado, tá, gente? Nem sempre dá certo. Às vezes dá muito errado. Mas nesse caso especificamente foi muito interessante porque a pessoa que assumiu a liderança desse grupo foi muito hábil nessa condução. E tinham mais cavalos aí. Se você perceber, os cavalos são grandes. Eles não cabem Sim. todos no círculo. Então lembra, a tarefa era colocar o máximo de cavalos dentro do círculo, dentro de um tempo específico. Então, eles tinham, sei lá, 10 minutos para colocar o máximo de cavalos. Os cavalos tinham que ficar lá dentro. Sem nenhum... Não tem nada. Eles tinham que ficar lá dentro. Eles tinham que dar um jeito de manter os cavalos ali. Pensa, isso transformado para uma situação real. Você tem 7 dias para captar X recurso. O recurso não pode sair. Como é que as pessoas se deparam e chegam ali e falam, ó, vai ser uma dinâmica com cavalos? Essas pessoas olham pra você e falam, que palhaçada é essa? Que história é essa? Então... Não entra, não surpreende, assim, num nível muito... Ou o pessoal, cavalo... Não, eu acho que é sempre... Então, eu acho que esse é um cuidado. Pro cavalo não virar só mais um recurso lúdico. Sabe? Porque tá com cavalos... Foi o que eu já falei, assim, por si só é interessante, é gostoso, é bom... Mas se não for uma vivência muito bem pensada, você sai daquilo com sei lá, uma vivência legal com o seu chefe. Foi massa.
Uhum. Tipo, ter um happy hour, entendeu? Fomos Foi no legal, teatro foi da escola. diferente. Com a turma da escola. Foi diferente, foi legal, uma experiência extra-escritório. Então, se não é bem estruturado, bem pensado, não te atinge em profundidade, não te transforma. Então, assim, pode ser polêmico? Por favor. Tá. Tem muita gente bem intencionada fazendo movimentos corporativos com cavalos. E eu acho ótimo. Porque, mesmo que seja lúdico, pode ser muito legal para essas pessoas. Já é só de tirar as pessoas daquele mundo da cidade, já é muito legal. Mas pouca gente entende do que são realmente as dores do corporativo. Então, se você estiver procurando um trabalho corporativo, vai falar com alguém que entende qual que é o BO de estar dentro de uma multinacional, de uma empresa. Entende de uma pessoa o que é ter que tomar uma decisão. Nesse caso, por exemplo, colocar mais um cavalo lá dentro poderia significar todos os cavalos saírem. Sim. Porque um cavalo a mais aumenta a pressão ali dentro e 5 saem. Então, quantas vezes você tem que tomar uma decisão que é um call assim, cara? Análise de risco total. Se eu faço isso aqui, a consequência é essa, mas eu topo a consequência. Isso o cavalo ensina. Assume responsabilidade pelo seu movimento. Mas você só consegue transferir isso para alguém se você já passou por isso. Sim, experiência é tudo aí. Então, dentro daquilo que a gente já falou, né? Cuidado com quem você escolhe para facilitar isso. Muita gente entende bem da teoria, mas viveu pouquíssimo na prática o que é uma vivência corporativa. Sim. Né? E isso faz muita diferença. Eu acho que isso faz total, não é só muito, é total. Muda o cenário, muda o resultado daquilo que está sendo entregue, né? E como a ferramenta está sendo utilizada ali. Sim, acho que sim. Então, assim, é uma informação que, por exemplo, alguém que já geriu uma equipe, que passa de operacional para estratégico, por exemplo, entende essa informação muito rápido. Qual que é a mudança de modelo mental, comportamento, pensamento, como toma essa decisão, como o cara se posiciona. De novo, tá tudo interligado, sabe? Mas como é que eu vou ensinar e colocar isso para as pessoas se eu não sei? Então é importante que essas pessoas tenham esse cuidado. Senão você vai ser só mais uma experiência lúdica e legal. Tá tudo mas que bem, não é isso, né? Mas que não é isso, com tanta potencialidade. Novo, assim, eu não queria ser preconceituosa, nem pejorativa aqui. Por quê? Porque eles vão conseguir te acessar, tá? Vai ser legal. Você vai aprender a lidar com as suas emoções. Talvez num lugar, assim, de maturidade emocional, ou nesse lugar de trabalhar realmente as emoções, pode ser muito interessante. Mas um trabalho corporativo, cara, é, assim, muito eficiente. Eu tô falando de gente que essa técnica é utilizada para treinar executivos da Heineken, da DHL, de gente graúda, entendeu? E que precisa também acessar esse lugar, essa parte molinha, sabe? E acho que isso os cavalos trazem também. Não é só go, 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 pega o cavalo, leva o cavalo, tal. A gente já entendeu, você não tem nada, às vezes, na mão, nenhum cabresto. Como é que você fala para um cavalo que ele precisa vir com você? O que fala para um cavalo e chega muito antes do que você manifesta é a tua energia, a tua presença emana. Repara nisso. Quando você estiver com alguém que inspira autoridade, e não autoritarismo, autoridade para um cavalo, ele reconhece. É muito bonito. Então, assim, já vi gente que caminha no campo e o cavalo caminha atrás. Ele entende que aquilo é uma pessoa que contribui com uma autoridade, uma segurança muito grande de quem é. E vou te dizer, quando você tá falando com o seu chefe fala, bora. Um bom chefe é aquele que fala, bora, a galera fala, bora. É o líder, né? O chefe é o líder, é o líder. É uma galera que inspira essa confiança. Então, se eu te disser, cara, é arriscado, mas eu tô entendendo que dá pra ir, vamos arriscar, vamos aqui. Sabe? Vem comigo mais um pouco. Esse é o líder que inspira e é o líder que transforma. Sim. Isso transforma a vida das pessoas, porque isso serve como exemplo. E você inspira aqui. Eu não sei se é Stefan. Meu pai! Tem um Cron aqui dizendo que você, muito orgulho de você, minha filha. Muito orgulho de ti. Ai, te amo, pai. Tá vendo? Vou chorar. Te amo, pai. Ou seja, tá todo mundo aqui. Tá o Luan, tá a sua mãe, tá o Cron ali. Sim.
Parabéns. Eles estão na Europa. Oi, pai, oi, mãe, estão com um mega fuso. Estão aí, corujão da noite, trocaram a sessão da Viu noite só? Viu pela só? entrevista. Amo vocês. Eu costumo dizer que os cavalos levam a manada deles inteira dentro deles, né? Dentro de si. Eu levo a minha manada comigo. Então, saibam que vocês estão aqui. Levo a minha ancestralidade. Levo a minha turma do cavalo. Estamos todo mundo junto. Isso me dá muita força para seguir, assim. Então, E é abençoada por todos os lados. Olha só, a gente já passou de 1 hora e 40 minutos. a 1 hora e 40 nessa dança e que ainda teríamos muita música para dançar. Aham. Teríamos muita coisa para falar. Ou seja, já vai ficar aí um convite aberto para um outro momento, para a tô a gente serviço. vir, para a gente falar, para a gente apresentar, para a gente levar para as pessoas, muitas vezes, o quão perto está essa reconexão com a tua essência Sim, humana, sim, sabe? sim, Essa reconexão com quem você pode ser, com o que você veio ser. sim. Né? E às vezes as pessoas vão procurar em outros lugares, habituadas com esses modelos sociais, com esses modelos de uma medicina que já vem adoecida também, mas a gente não precisa entrar nesse tema polêmico de eu vou pegar alguma coisa, colocar dentro de mim e aí eu vou melhorar. Na Não, verdade, e vou vem de te bocha. dizer, gente, cuidado com também isso que tá muito na moda de medicinas alternativas ou processos de expansão de consciência. Façam isso com alguém muito sério. Medicinas indígenas não são coisas que você pega na prateleira e sai fazendo. Existem formações e iniciações muito sérias. Sim. A gente já viu gente chegar em centro espírita, a galera que participou de cerimônia de ayahuasca, o Luan já viu isso, a galera tava Ao invés de ferrada, melhorar, sabe? Acho que é uma medicina válida. Tem muita gente que se conecta, que alcança coisas belíssimas. Façam com pessoas responsáveis, assim. Muito cuidado com quem vocês entregam a energia de vocês para ser avaliada, porque pode dar um trabalhão para depois você vai voltar pro muito lugar, pior, sabe? né? Eu acho Muito que assim, pior. escolham pessoas. Não é só por ser comercial, sabe? Eu também tenho coisas que eu olho e falo, cara, isso eu não faço. Não faço Sim, porque eu não sim, sei. Por sim. exemplo, eu acho que cacau parece bobo, né? Mas existe uma iniciação para ser o Sim, guardião sim. dessa medicina do cacau. Eu não sirvo cacau no Aras. Dá uma super expansão, chakra cardíaco e tal. Não facilito porque não é. Eu não tenho essa formação. Então acho que a gente tem que ter muito respeito e humildade também. É a primeira lição que os cavalos ensinam pra gente. A sermos humildes. Então, se isso não é teu, não o faça, sabe? Chame alguém que faça. É bom estar em grupo também. Perfeito, perfeito. Olha, a Elisângela perguntou: já aconteceu de algum cavalo avançar em alguém? Avançar em alguém pra, tipo, machucar, assim? A pergunta provavelmente deve ser essa. Ele já aconteceu, eu já tomei pisada no pé de cavalo durante a constelação. Já aconteceu do cavalo morder as pessoas também. Mas isso tudo é uma reverberação do campo. Acidentes acontecem, eles são animais, eles se assustam, por isso a gente tem algumas recomendações de segurança quando a gente tá lá dentro do redondel, assim, o cavalo, por mais que ele seja um animal de fuga, ele também ataca, ele enfrenta, principalmente quando ele não entende que você tem uma autoridade ali dentro. Aquele cavalo que tava ali, o Sol, quando eu botei ele no redondel pela primeira vez e pedi um movimento pra ele, eu pedi uma, pedi duas, a Maria que tá aí acompanhando. Pedi uma, pedi duas, uma hora ele se irritou e veio pra cima de mim. Tipo, me enfrentando. Falou, cara, não tô entendendo o que você tá me falando. Eu tô muito irritado com o que você tá me falando. E eu não reconheço a sua autoridade aqui dentro. Então, assim, respondendo sim, mas dificilmente um cavalo ataca pra machucar. O drive do cavalo é fugir. O que é muito comum, às vezes, o cavalo ele dá um manotaço, assim, né? Que são esse movimento com as mãos, assim, meio que para afastar ou debilitar aquele fator agressor e depois fugir. Então, mas um cavalo, a gente, se você jogar na internet, vão ter cenas de cavalos, especialmente os garanhões, eles colocam as orelhas, assim, bem rentezinhas à cabeça e fazem um movimento de ataque. Eu nunca presenciei isso numa constelação, especialmente com pessoas. Mas, assim, se você estiver fazendo mal para ele, eu
Diria que ele tá no direito dele Né? de Pois se é, defender, exatamente. tá? Vai se defender. A gente se defende, imagina eles. Por que Mas que eles não, não acho vão que ter? fica tranquilo. Eu nunca vi isso, não. Já vi campos muito violentos, assim, mas é entre os cavalos, tá? Assim, muito Perfeito. coice e tal. Gabi, vou ser obrigada a encerrar, Posso falar só uma né? coisa para as Por pessoas que estão assistindo a favor. gente? Eu queria pedir de coração para vocês, assim, se vocês algum dia tiverem a chance de se permitirem enxergar pelos olhos de um cavalo, não deixem essa chance passar, assim. É transformador para a vida. É isso. Se sentirem de estar com a gente nas constelações individuais ou em grupo, ou especialmente na nossa vivência, que é para trazer um pouco para vocês do que eu vivi, o que mudou minha vida, né? O que me fez olhar diferente para a vida, para o jeito como eu trabalho, como eu lido com as pessoas que eu lidero. Fica esse convite. E eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Nossa, Adorei. 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 Eu que tenho que agradecer. Foi o tempo todo, acho que eu tava assim, quase entrando em outro estado, porque eu tava imaginando e visualizando e recebendo todas essas informações. Sim. E meu coração, assim, expandiu de respeito, né, por esse animal, que eu já tinha uma relação, aquilo que eu tava falando antes nos bastidores, que quando eu era muito nova, aos 5 anos de idade, meu pai tinha um cavalo enorme na fazenda, e eu subia nele e eu corria, e ele sabe, era uma relação muito linda. E ele não gostava de adultos, né? Ele não gostava dos homens lá. E eu me lembro que eu ficava muito brava, que eles botavam aquele negócio na bota, assim, pra bater nele. Mas você ia me dizer por que eles gostam, eles preferem as crianças. Você tem um palpite do que por que eles gostam mais de crianças do que de adultos? Por causa dessa energia, dessa sinceridade, dessa sinergia. A criança Linda. é muito pura, né? Ela é o que ela é. E o cavalo é o que ele é também. Ave Maria. O adulto quer ser outra coisa. Quero um cavalo pra ficar em casa, pra levar pra casa agora. Quero um pra ficar abraçando, brincando, conversando. E Vem somente lá no trocando Aras, essa pode energia. chegar lá. Ah, mas eu vou estar lá. Você vai estar Nos lá. próximos dias. 23 e 24. A vivência chama Mansadores. Estamos com as inscrições abertas. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, me manda uma mensagem. Fala do Instagram. do Instagram. Qual é o Instagram? O Instagram do Aras é @aras_ibianza. Lá tem vários conteúdos sobre amansadores, um pouquinho sobre a história da Bel também, que vai estar com a gente, a Isabelle Paiva, que facilita esse movimento junto comigo. E aí, tô super à disposição para esclarecer as dúvidas todas. Mas assim, normalmente não tem muita dúvida, tá? É só você querendo uma desculpa para não chegar. Mas se já chegou essa informação para você, faça esse favor. Vem estar com a gente. Quem teve da outra vez... Foi muito transformador. É indescritível, é uma completude, assim, se é possível dizer. É um movimento mágico, é um movimento acho que é uma especial. integração. Acho que é uma integração muito lindo. grande. Gabi, muito mais obrigada, uma foi vez, muito legal. gratidão. Valeu. Muito bom. Nossa, a sua generosidade, a sua disponibilidade, realmente, assim, transforma e vai ampliando cada vez mais onde você eu vai fortaleço chegar. a minha tribo e a minha tribo me fortalece. Te agradeço. Assim seja. Valeu, galera. Eu vejo você. Pessoal, muitíssimo obrigado para vocês. Você que está aí do outro lado, se liga que no próxima quarta-feira tem Hubcast Negócios. Se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal. Se liga no Spotify, manda a sua sugestão para temas, manda suas perguntas. Mesmo que a gente, né, se você está assistindo agora, que já foi gravado, que já está lá disponível, quer falar com a gente, fala pelos nossos Instagrams, tá certo? Porque a gente continua. Você sabe que o Hubcast Saúde, ele tá aqui para ajudar você a dar cada vez mais passos em direção ao seu autoconhecimento e assim ter uma vida de verdade, com a saúde emocional e sendo próspera, saudável e abundante, como é a grande promessa. A gente se encontra na próxima quarta. Hubcast com você, onde você estiver.